Bom, abençoados, vamos então a mais uma mensagem do governo de Deus, uma mensagem que, novamente, a proposta de Deus sempre é nos colocar em correção. Por que eu sempre falo isso? Já viu? O André sempre fala isso. Por quê? Porque, abençoado, essa carne que a gente tem, ela está preparada para trair-nos a todo instante. É por isso que a palavra da correção, ela precisa chegar na nossa vida, precisa chegar no nosso espírito, entendeu? Por isso que aqui eu sempre falo que falamos ao espírito, não falamos à carne. Eu acho que aquele que hoje para e reflete sobre as mensagens da graça pura, há um mover, há um significado todo especial quando nós ouvimos mensagens aqui da graça pura. E hoje nós temos várias formas, abençoados, de entretenimento, não é verdade? Principalmente aí com o advento da internet. Hoje, pela internet, conforme eu falei, vem o bem e vem também o mal. Você já viu que você coloca o celular na mão de uma criança, eu digo de 7, 8 anos, abençoada, ela faz coisas que a gente às vezes não faz. E olha, vai acompanhar o mundo deles. É complicado. Nós, pais, temos sempre que estar de olho naquilo que o nosso filho está vendo pela internet, tá bom, abençoado? E hoje há também um espírito, tá? Não sei se vocês já perceberam, um espírito de... um espírito, quando eu falo, abençoado, são pensamentos que... pessoas que colocam pensamentos dentro da nossa mente. Existe um aplicativo chamado... vários aplicativos aí, principalmente esses que a pessoa tem que, às vezes, se expor ao ridículo para aparecer. Tem rede social de vídeo que é assim. Você começa a imitar algum macaco, começa a imitar alguma coisa, começa a jogar farinha na cara, né? Como teve há pouco tempo aí o desafio da farinha, né? Então, isso parece ser muito engraçado, mas há um fundo nisso aí, que o fundo é nos idiotizar. Você imagina seres humanos com pensamentos, né, perfeitos, são pessoas inteligentes e se dando aí ao luxo de aparecer para ficar, né, se expor na internet para ter like, para ter fama. Então as pessoas fazem tudo para isso. E isso aí, abençoado, se vocês forem ver, é uma verdadeira idiotização. E você já viu que eles trabalham hoje na internet, há um negócio muito sério, eles estão erotizando as crianças. Então, há um espírito por trás destas coisas. Então, nós, pais, temos que estar atentos. Por isso que eu falei que pela internet vem o bem e vem o mal também. E o mundo virtual, ele tomou forma na vida de todos. Hoje, a internet tem mais importância, atenção, hoje a internet, ela tem mais importância do que a vida real. Quer queiram os senhores crerem nisso ou não, mas é. Hoje a internet tem mais importância. Muita gente já compra, vende, negocia, namora, casa-se, separa, trai pela internet. Empresas que surgem do nada e de repente dá um golpe na praça. Então hoje se faz tudo pela internet. Só para vocês terem uma ideia de como está avançado a internet, não só no Brasil, a nível mundial, que nós elegemos o nosso último presidente da República foi através da força da internet. Foi ou não foi? Hoje nós temos um presidente que foi eleito pela força da internet. Então, como eu falei para vocês, tem um lado bom, mas também tem um lado mal. E a vida virtual, abençoados, tem colaborado para roubar o nosso tempo. Roubar aquilo que é mais precioso para nós, que é o tempo. Todos nós temos um tempo de vida. Se vocês perceberem, hoje, o tempo de vida é um bem altíssimo, que talvez a gente, quando era jovem, a gente não dava muita importância a isso. Mas quando a gente vai chegando uma idade em que a gente vê que está chegando a hora, o momento, a gente começa igual aquela ampulheta, né? Começamos a contar nossos dias e não queremos perder tempo. Mas a internet tem colaborado com isso, para roubar o tempo das pessoas.
e ficar fora da internet é inevitável. Abençoados, e para se distrair na internet, basta um clique. Você está vendo agora aí a mensagem? Basta um clique. Você clicou aí, acabou. Não tem mais graça pura, não tem mais nada, não tem nada. Você já esqueceu. Então, abençoado, é só dar um clique que a gente já está em outro mundo. É isso que a internet faz. E a nossa vida espiritual, nós precisamos dar foco nela. Porque se pararmos de escutar as mensagens em graça, começamos a perder o foco para a carne. Por isso que é importante você sempre ouvir mensagens que vão te estimular a procurar na palavra, a lançar uma palavra desafiadora na tua vida, uma palavra espiritual desafiadora dentro da palavra, não fora da palavra, dentro da palavra. Aí você vai ver, caramba, eu nunca tinha analisado isso por essa prisma. Aí você vai lá e procurar na palavra, e aquilo vai soltar na sua vida, na sua mente. Então, você ouve o Evangelho da Graça e você é estimulado. E esse é o foco, esse é o grande foco. E essa mensagem de hoje, nós estamos na 4ª mensagem desse grande seminário que nós estamos fazendo, realizando pela graça pura, é o primeiro, né? Que tem o tema Desenvolvendo o Espírito dos Deuses através da graça. E isso nada mais é do que crescer na graça e no conhecimento. Pronto, ponto final. Não tem mistério nenhum aí nesse nome, não tem. E o papo de hoje que nós vamos bater, já estamos começando já a conversar, será em torno de estar focado naquilo que nos é importante. E vamos lembrar um pouco da vida de Jesus de Nazaré e o apóstolo Paulo. 2 situações que o apóstolo Paulo e Jesus de Nazaré viveram em suas vidas e que foram muito importantes para os seus respectivos ministérios. E que fazem parte também desta etapa da nossa descontaminação quanto àquilo que aprendemos anteriormente lá no sistema religioso. O que Jesus de Nazaré passou e o que Paulo passou é também igual ao que nós passamos. Hoje nós vamos ver isso nessa mensagem que todos nós passamos por isso. Então a minha oração é que mantenhamos o foco nessa mensagem até o seu final. Amém? Vamos então abrir a palavra do Evangelho, a palavra do Senhor, que hoje nos fala de maneira gloriosa e poderosa através desse tema. E se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Meus amados irmãos, minha família da fé, Paulo está falando de algo que ele precisou jogar fora. E aqui é bem clara a palavra. Aqui Paulo está tratando da antiga religião que ele era. Pertencia ao judaísmo. E ele considerou isso, em algumas versões, usa uma expressão mais forte, ele fala que considerou como esterco para que possa ganhar a Cristo. Expressão essa, até hoje, não engolida pelos judeus, tá? Até hoje, esse Filipenses capítulo 3, versículo 8, é motivo de ódio para a vida de Paulo, porque Paulo considerou o judaísmo isso aí como escória, tá bom? Um negócio muito sério. Então, Paulo passou por isso. Então, eu preciso que vocês reflitam comigo, porque isso é muito importante o que eu quero dizer. Amados, Jesus de Nazaré, ao nascer, não sabia do plano predestinado de Deus para a sua vida. Sim ou não? O apóstolo Paulo, quando nasceu, e quando ele se tornou jovem, adolescente jovem, ele não sabia do plano predestinado que Deus tinha em sua vida. Mas com o tempo, tanto um quanto o outro descobriram o seu caminho. Com o tempo, Jesus de Nazaré
ia se descobrindo quem era. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, nos apresenta como Jesus menino, ele crescia. O verso diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Notem, querido, que isso passa a ser verdade, o que eu estou falando, que há relatos oficiais, que não há relatos, né, bem da verdade, não há relatos oficiais da vida de Jesus Cristo dos 12 aos 30 anos. Vocês já ouviram falar que Jesus teve a sua vida dos 12 aos 30 anos obscurecida pela história? Simplesmente, pelo menos eu falo isso oficialmente, tá bom, pessoal? Oficialmente, não há nada que se saiba a este respeito. E até hoje, intriga a muita gente todo este período que Jesus sumiu do mapa. O que Jesus ficou fazendo durante esses 18 anos? A única versão oficial que existe é da Igreja Romana, que diz que Jesus ficou com seus pais, onde se aprofundou nos estudos do judaísmo e trabalhava na carpintaria de seu pai. Só isso. O que passar disso é especulação, porque a história não traz nada, absolutamente nada, desse tempo da história de Jesus de Nazaré. Mas não é esse o foco dessa mensagem, tá bom, abençoado? Estou trazendo para intuito de conhecimento, tá bom? E podem deixar que Deus também não me revelou nada fora disso aí, tá? Eu não vou falar nada do que aconteceu com a vida de Jesus de Nazaré entre os 12 aos 30 anos. Mais tarde, com 30 anos, a palavra já começa a falar de Jesus com 30 anos. Nós encontramos Jesus com 30 anos convicto do seu chamado e preparado para cumprir o plano predestinado de Deus. Então, esses 18 anos de silêncio, nada se sabe. Mas, como o versículo que li, diz o quê? Que ele crescia cheio de graça e conhecimento. Mas houve esse distanciamento, houve esse segredo até hoje guardado por Papai Deus. O que Jesus de Nazaré estava falando? E o mais importante dessa mensagem é que quando ele aparece triunfante rumo a seu destino. E cheio de graça, apesar de não poder falar dela com pleno conhecimento, que depois, mais tarde, ele chamou Paulo para trazer essa parte da graça. Um outro personagem também, que aparece na história mais tarde, após a saída de cena de Jesus de Nazaré, foi Paulo. Paulo, um camarada que, se eu posso dizer assim, um camarada que inventou Cristo Jesus. Que, André? Paulo inventou Cristo Jesus? Calma. Não estou falando a palavra inventar no sentido pejorativo, tá bom? Eu estou falando no sentido mais brilhante da revelação dada ao apóstolo Paulo. Então, Paulo trouxe Cristo Jesus. Que coisa interessante, né? E Paulo também tem uma história cercada de bastante mistério. Pois Paulo, durante um tempo, sumiu do mapa. Todos sabem da história na lei dele, na lei de Paulo. Todos sabem da história de Paulo na lei. Todos sabem da história de Paulo quando Cristo Jesus teve um encontro com ele. Todos sabem disso. E também todos sabem da vida de Paulo missionário. Paulo, o maior missionário que este mundo já viu. Porque o que esse camarada fez na sua época, somente estando com bastante foco em sua missão. Porém, há uma parte obscura da vida de Paulo. Paulo sumiu durante 3 anos da sua vida. Não há relato do que aconteceu com Paulo. Somente diz que Paulo partiu para a Arábia. Agora, o que Paulo foi fazer na Arábia? A palavra não diz o que ele foi fazer. Como a história de Jesus de Nazaré. Então, nesse momento, entram os especuladores e começam a falar e trazer um monte de coisas aí e que a história não dá base para isso, tá bom? Eu só sei que depois que eles sumiram do olhar da história,
aparecem os dois. Claro que cada um em sua época, ok? Mas aparecem os dois e começam os seus ministérios de forma triunfante e convictos da sua eleição. E você, meu irmão, você está convicto da sua eleição? Posso te fazer essa pergunta? Você já sabe por que você nasceu? Você está convicto do seu chamado, do seu propósito, da sua predestinação? Se você ainda não sabe, eu espero que essa mensagem te ajude a trazer luz sobre o seu próprio caminhar em graça. Então, para que você descubra quem é você e por que você veio ao mundo, você precisa de tempo. Você precisa de amadurecimento. Sabe aquele momento em que nós todos, quando chegamos em graça, perdemos o chão? É ou não é verdade? Porque nós viemos do sistema religioso convictos das nossas verdades aprendidas lá. E, de repente, tudo aquilo, como Paulo falou, ele considerou como esterco, como escória. E nós também fizemos da mesma maneira. Nós jogamos tudo aquilo fora. Então, abençoado, chegou a graça em nossa vida e nós perdemos o chão. Há um corte de Deus para as nossas vidas nesse momento. Eu já passei por isso. E todos vocês, se não passaram, vão passar. E nesse momento das nossas vidas, Deus diz que somos isso aqui, olha. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então começamos o quê? A reaprender. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos salta, nos informando o que nós somos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês estão entendendo? Por isso que o vaso quebra, por isso que o vaso morre. Mas nós não somos esse vaso, nós somos o tesouro, mas a glória tem que ser de Deus. E só poderemos entrar nessa glória se nós dermos foco dentro da mensagem, em ouvir a mensagem da graça. Então o Senhor nos mostra isso. E a partir de agora, nós temos que renovar a nossa mente para que nós possamos crescer. E é você quem vai quebrar esse vaso abençoado. Olha aí. Por isso que é preciso esse tempo, para que você se conheça melhor, para que você se conheça quem você é. Todos nós passamos por esse período, eu vou explicar isso mais na frente na mensagem, passamos um período de estarmos longe das coisas, estarmos longe de tudo. E aí, quando te chega uma mensagem dessa, dizendo que você que vai ter que se conhecer para quebrar esse barro, porque é você que vai ter que fazer isso. Então, quando você lê isso aqui, começa a te saltar essa revelação. A primeira coisa que você não pode se conhecer é segunda carne. Assim que daqui por diante, a ninguém, nem a você, podemos conhecer segundo a carne. Esse é o momento de Deus na nossa vida. Nós não devemos nos conhecer segundo a carne. E quando tu te conheces a ti mesmo, tu tens que começar a quebrar. Quando você começa a se conhecer, você sabe que começa a ter que aparar as arestas, porque em graça você está livre, em graça aquilo tudo que você era proibido para você, você hoje está livre, você hoje pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então você começa a quebrar esse barro, esse vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas de Deus. Por isso que aqui na Graça Pura eu sempre uso o termo, abençoados, eu quero sumir, eu quero é que Cristo apareça. Não vejam a mim, não vejam o André, vejam a Cristo. Isso é se quebrar todos os dias, isso é não se conhecer segundo a carne. E é isso que Cristo mostra a fazer enquanto estamos maturando, amadurecendo, para entender o porquê das coisas, para Ele te revelar quem tu és no corpo de Cristo. Pois foi para isto que você nasceu. Foi para isso que nós nascemos. Por isso que esse seminário representa crescimento espiritual, jamais visto. Paulo, em graça, expressou isso aqui, olha, abençoado, olha só.
Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí está o foco que não podemos perder, porque para avançarmos, temos que deixar conceitos para trás e se entregar à nova realidade de Cristo. E isso só alcançaremos se descobrirmos a nossa função dentro do corpo de Cristo. Aí sim, cresceremos muito mais. Por isso que, como Jesus de Nazaré e Paulo tiveram suas vidas obscurecidas para um propósito maior. E depois, lá na frente, apareceram na história sabendo do seu propósito. Mas para que isso aconteça, para que esse momento em que vai haver esse corte, ou se há esse corte, ou se você hoje se sente assim um pouco perdido, por quê? Porque antigamente tinha uma regrinha para tu seguir, ó, é quinta-feira culto, segunda-feira de manhã oração, sexta-feira é culto da vitória ou de libertação, no sábado tem culto jovem, domingo tem escola dominical e depois o culto. Então havia um livrinho de regras para você cumprir, para você se sentir que estava fazendo algo espiritual. E em graça que não tem nada disso. E esse período em que você passa, em que parece que teu chão desaba, abençoado, Deus está preparando você. Por isso que você tem que escutar as mensagens da graça, porque ela tem o poder de formatar um novo homem e uma nova mulher de Deus. E isso passa por processos. Passa por muitos processos. Eu passei 25 anos da minha vida e por um longo período fiquei no anonimato. Mas nesse momento que eu estava no anonimato, eu estava só me descobrindo quem eu era. E hoje, eu sei quem eu sou. E quando eu falo que o inimigo externo, eu sempre falo isso, que o inimigo externo é mais fácil de combater do que o inimigo interno. E esse inimigo interno que nós temos, abençoados, ele não sai de jeito nenhum, nem com oração e jejum. Longe disso, mas não sai. Aqui você tem que lidar com conhecimento. Vamos agora ler a palavra em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso jejum, a vossa oração interminável, os vossos sacrifícios, não, que é o vosso culto racional. Hoje, nós descobrimos que esse culto racional não é o sacrifício que a falsa igreja nos ensinou. Lá na falsa igreja, nos ensina a tentar dobrar nossa carne. Esse é o erro. Tentar dobrar a carne. Mas a nossa carne não será dobrada. Nem por duro trato no corpo, nem por indulgências, por nada disso. Ok? A nossa carne não. Não será dobrada por nada disso. Ok? Tudo que você faça não adiantará. Agora, há algo que se dobra a carne, é o conhecimento. Por isso que nós temos que manter o foco, para que a gente aprendamos mais e mais a lidar com o nosso inimigo. E esse sacrifício de ouvir as mensagens daqui da graça é o nosso culto racional. E aí, nesse momento, abençoado, há realmente uma luta da sua carne. Você sente dor aqui, sente dor ali, e dá vontade de tirar o telefone do lugar, mas abençoado vai até o final. E diz aqui, olha, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. Para que experimenteis qual é a sua posição no corpo de Cristo. E isso precisa ter foco. Isso precisa ter entendimento. É por isso que passas o que passas. Quem sabe você esteja passando aí por maus pedaços em graça. Talvez ninguém mais te ouve, a tua família não te ouve. A tua esposa que ficou lá na religião não quer mais saber de você. Quem sabe aí os teus filhos te largaram, teu marido te abandonou, porque hoje você está na graça. Seus familiares te tratam como um Zé Ninguém, um herege, um desviado. Mas eu estou aqui da parte de Deus para te dizer que tu és um bem-aventurado nesta vida. E que você conhece a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo, abençoados, se esmurrava por conta da falta de entendimento. Paulo, por causa da falta de entendimento, esmurrava o seu corpo. Até que o Senhor lhe disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E depois de uma luta incessante contra a carne, contra querer dominar a carne, relatada em Romanos capítulo 7, Paulo se rende e diz: essa carne não tem jeito, ela vai morrer assim, mas eu tenho a mente de Cristo ativada e não vou deixar ela me dominar. Vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Romanos capítulo 7, 24 e 25, que diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo expressava isso. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Pronto. Não tem jeito. É assim que se dobra a carne. Isso tu tem que aprender neste momento em que passas. Passas por essa luta na tua vida. Tem que aprender o bom combate, a combater o bom combate. Esse é o foco que Cristo quer que alcancemos e depois não se desviar desse foco. E esse foco tem que nos levar a um lugar, certo? Porque não adianta a gente ter foco e não ter visibilidade de onde vai chegar. Quando passamos por isto, entendemos e começamos a nos descontaminar. Quando passamos por estas situações, nós vamos começando a ter a visão que Jesus de Nazaré teve ao descobrir o seu ministério e Paulo também teve ao descobrir o seu ministério. Abençoados, eu sempre tive uma frase estampada na minha vida. Eu sempre tive isso comigo, abençoado. Não sei, me dá um microfone, porque eu tenho o que falar. E se me der um microfone, eu vou transformar o mundo. Eu sempre tive isso comigo. Mesmo antes de conhecer a graça, mesmo antes de conhecer o evangelho da minha salvação. E a cada dia que me descubro, eu acho isso muito necessário na vida das pessoas. Isso vai aumentando. Essa vontade vai aumentando. Tanto que hoje eu faço live segunda, terça, quarta, porque é uma vontade, é o foco. E nisto, abençoados, há um prêmio. Quando nós passamos vamos dizer, por todas as portas estarem fechadas para nós, nós temos, abençoado, um prêmio. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Abençoados, esse texto me provoca uma pergunta sempre que eu leio ele. A pergunta é essa: o que eu, André, alcancei até agora em graça? Sempre me vem essa pergunta. E Paulo sempre me responde dessa forma humilde. Eu, quando leio essa passagem, porque é isto que Paulo está dizendo. A humildade neste texto de Paulo me encanta. Paulo, o grande Paulo,
escreve dizendo que não julgava ter alcançado nada. Isso, abençoados, é porque se vivêssemos, isso é porque se ainda vivêssemos 10 vidas, essas 10 vidas seriam pouco para se entender por total o Evangelho da Graça. Paulo disse, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Paulo falou assim, eu não alcancei nada até agora, porque o meu conhecimento de ontem morreu ontem. Hoje nasceu um novo conhecimento. E aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Paulo fala assim, mas uma coisa faço, que é esquecendo aquilo que tem que ficar lá atrás e avanço para as que estão diante de mim. E nisto Paulo disse que tem prêmio, tá? Continuando em Filipenses, agora capítulo 3, versículo 14 diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio, tem prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem prêmio, abençoado. É preciso ter foco para acertar o alvo. E pelo prêmio de quê? Qual é o prêmio? Qual é o prêmio, André? De se encontrar dentro do maravilhoso corpo de Cristo. A nossa vocação. Aqui se descobre a vocação. Esse é o prêmio. Essa é a grande descoberta da nossa vida. E isso é sem medidas. Não há como mencionar. Não tem como apalpar estas coisas. Ou seja, isso é para o seu espírito. Por esta razão, nós aqui da Graça Pura, nós não nos agarramos à data, não temos nada de simbólico. A realidade nossa é uma realidade espiritual. Aqui não estamos preocupados com a volta de Cristo, se ela vai acontecer, se ela já aconteceu, porque para mim ela já se manifestou e se manifesta todos os dias. O dia que o Senhor abre os nossos olhos, o dia que o Senhor nos impulsiona a um novo conhecimento, o Senhor se faz presente na nossa vida. Lá, na antiga denominação que pertencíamos, rescindimos o contrato com o pastor presidente, rescindimos o contrato com o CNPJ e falamos, pastor presidente, pode rasgar meu nome do rol de membros, porque para cá eu não volto nunca mais. Isso é uma tremenda evidência da volta de Cristo. Então o pastor presidente diz, mas você não vai mais cantar no coral da igreja. E você reafirma, pode tirar o meu nome do rol de membros dessa igreja. Mas você não vai mais orar nos nossos cultos de libertação? Pode tirar o meu nome daí. Você não vai mais cear? Você não vai mais orar? Olha, você não vai nem mais ir para o céu. Pode tirar o meu nome do rol de membros dessa igreja. Então isso é uma das maiores convicções que Cristo voltou. Porque tomar essa decisão, abençoado, não é para qualquer um. Não é uma data fria da carne, é uma data espiritual. E quando atingimos essa maturidade, quando saímos lá do ostracismo, lá onde nós estávamos renegados por todos, mas quando nós saímos para fora, quando o Senhor começa a despertar o dom que é em nós, nós começamos a ter vida, começamos a entender. Nós saímos lá da obscuridade como Paulo saiu para o seu ministério, como Jesus de Nazaré saiu para o seu ministério. Então, abençoados, eu creio, quando todos que compõem esta grande e verdadeira igreja espiritual estiverem todos sabedores da sua predestinação e função no corpo de Cristo, se cumprirá isso aqui, olha. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, que diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Que neste caso, abençoado, o véu aí é a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não devemos nos conhecer segundo a carne. Prosseguindo, ora, o Senhor é o Espírito, Espírito com letra maiúscula. E onde está o Espírito,
do Senhor, aí há liberdade. Que neste caso, abençoado, porque nós falamos que aqui é proibido proibir. Porque é no seu viver diário que você aprende. E finalizando, no versículo 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, neste momento, eu tenho certeza que aqueles que um dia te odiaram, que um dia fecharam as portas, que um dia não quiseram nem conversar com você, vão te amar. Porque através da sua vida, Deus vai alcançar muita gente. Deus vai alcançar a sua família, Deus vai alcançar os seus amigos, Deus vai alcançar aonde você chegar, Deus vai alcançar esses nossos irmãos predestinados para esta hora. E nisto, diz a palavra, seremos todos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E Espírito com letra maiúscula é a sua palavra revelada dentro de nós, atuando no nosso viver diário. Abençoados, eu quero encerrar agora essa mensagem te dizendo: esse tempo está chegando. Estamos diante de um virar de páginas muito belo para todos nós em graça. A Igreja do Senhor Jesus Cristo reunida no mundo está se juntando, a verdadeira, a igreja que não tem paredes que prenda essa igreja. E todos estamos aprendendo do Senhor. Todos estamos sendo encaminhados. Se você passa por esse período em que você se sente sozinho, que você não vê nada na tua frente, aguarda, espera, mantenha o foco, ouça, porque o ouvido é a boca, em graça. Ouça as mensagens que vai te estimular a buscar quem você é no maravilhoso corpo de Cristo. E quando você se descobrir dentro desse corpo, aí começará o teu magnífico ministério que Deus tem preparado para você. Segura, aguente as pontas, fique junto com a gente. Nós vamos estar aqui prontos, todos nós, a crescermos em graça e em conhecimento. Graça e paz, e até a próxima mensagem.